provavelmente, deixa eu só te falar um detalhe. A internet dali vai estar em outra internet lá de outros pontos, tá? Tá, vai iniciando aí que eu vou... Beleza. Bom? Só para não falhar no meio do caminho, no meio do percurso. E daí, como é que foi o final de ano de vocês aí? Passaram bem? Todo mundo passou aqui a virada de ano ou chegou alguém depois que está aqui? Todo mundo já estava aqui na virada do ano? Comeu bem, Cláudio? É? Que bom. Tá? Tranquilo então. Vamos lá. Sejam bem-vindos aí. Tem alguém novato na nossa reunião? Que não pegou na nossa reunião ainda? Mas eu já vi você. Já. Aonde eu te vi? Aqui. Olha, legal. Vocês dois já vi aqui, mas eu não cheguei na oportunidade aqui ainda. Ah, você não participou da reunião. Eu não sei porquê. Eu sou bem assim. Quantos dias você está aí? Eu tenho dia 26 de novembro. Caraca, mais de um mês já. É. Mas beleza, seja bem-vindo aí na nossa. Pô, que legal Seu você nome? tá aqui. Henrico. Henrique. Ah, É. e você, mocinho, quem é você? Natan. Ah, você é o Natan. Esse é o Natan? É. É o Natan. Olá, aqui esse aí também é novato. É, novato nas nossas reuniões. Seja bem-vindo aí. Legal, show de bola. Qual é o seu nome? Marcelo. Marcelo. Bacana, Seja bem-vindo. Obrigado. Você é novo aqui na unidade ou na nossa reunião? Os dois. Os dois, legal. Bacana. Bom, galera, meu nome é Alex, tá? Gonçalves. Eu sou um coach, né? Voltado aí para a especialização da dependência química, tá? E eu atuo mais trabalhando com essa área da dependência química e gosto muito também com a criação de filhos, beleza? Por quê? Cara, o grande foco, né? Criação de filhos é onde a gente mais falo, a gente, porque eu também sou pai, não sei vocês aqui, todo mundo que está aqui é pai? Sim. Legal. Cara, é onde a gente erra e erra muito. Não por mal, mas por pequenos detalhes que passa batido e a gente acaba ou errando às vezes com a falta de alguma entrega ou com o excesso de alguma entrega, né? E aí lá na frente resulta o quê? Um adulto com sérios problemas aí, com dificuldades emocionais, que é o que a gente vem tendo hoje na sociedade mundial. Não é só Brasil, é no mundo, tá? São filhos aí crescendo com o quê? Com faltas, com déficits emocionais dentro do lar. Principalmente hoje com as redes sociais, né? Está roubando muito pai e muita mãe de dentro de casa aí, tá bom? E a dependência química, por quê? Porque, poxa, eu sou irmão do João, que é o fundador do Gábata, do grupo, é o Charmaine hoje do grupo, e, pô, estou há 34 anos convivendo, 35, convivendo com ele, com a dependência química aí de álcool e cocaína. Então, como familiar, né? Então, pô, de Gábata, esse ano a gente está indo, vamos completar 29 anos, então, ó, que quanto tempo já, né, infiltrado. Às vezes acho que é mais tempo que alguém aqui de idade, né, cara? E poxa, hoje eu consigo compreender erros que meu pai e que minha mãe cometeram lá atrás, né, no relacionamento conjugal deles e que afetaram sim no nosso desenvolvimento. Somos 4 filhos, afetou no desenvolvimento de todos os 4 filhos. Todos os 4 filhos desenvolveram dificuldades para, na sua fase adulta, lidar pessoalmente com si e com os outros. Poxa, mas meu pai fez por mal? Não. Minha mãe fez por mal? Não. Ambos amam a gente. Só que eles também foram vítimas de outras vítimas. E sem querer, inconscientemente, foram repassando para a gente. Então hoje eu não esperava, até os meus 40 anos, eu tenho 47, até os meus 40 anos eu nunca imaginei que eu ia estar trabalhando aqui, que eu ia estar fazendo o que eu faço hoje. Olha para você ver, como a gente, tudo pode ter um recomeço, né? E aos 40 anos eu passei por quê? Por um processo de divórcio, e aí eu tive que vir e ficar aqui, cara, um tempo, porque eu estava mal emocionalmente. Eu não sou adicto, nunca usei droga, não gosto, porque desde cedo, desde os 13 anos já vi o meu irmão, então já vi amigos, já sabia o resultado, então eu sempre
Não. Mas aos 40 anos tive que ficar aqui também 12 meses. Trabalhando, mas buscando me recuperar emocionalmente e financeiramente. Por quê? Porque eu fiz muita cagada na minha vida. E aí eu fui perceber que nós somos todos iguais. Não tem isso de ser dependente químico. A culpa é porque a pessoa é dependente químico. Não. A culpa é porque aquele indivíduo não conseguiu ter a real ideia, a real proporção da sua identidade. E por isso veio a cometer atos, ações, comportamentos falhos e que entregaram na vida dele resultados ruins. Isso é geral. Isso não é droga. Isso é dificuldade emocional, não saber fazer uma boa gestão das minhas emoções. Isso aí faz com que eu cometa erros na minha vida. Então por isso que eu falo que todos nós somos iguais, cara. E todos nós somos dependentes químicos. O uso da sua substância de quem, por exemplo, aqui, né? A substância de preferência é a cocaína, por exemplo. Legal. Então, é uma dependência química. Mas quem aqui ou quem em casa é viciado na rede social? Fica o tempo inteiro com o celular vendo o que está acontecendo na rede social. Seja acompanhando pessoas ou seja em jogos. Também caiu? Ah, não, mas já para. Obrigado. Então, também é vício. Também é o que? Liberação de dopamina. Então a cocaína ela me traz uma liberação de dopamina rápida e numa quantidade grande, e o celular com as redes sociais e os jogos, a mesma coisa, exatamente igual, hoje já provado pela neurociência. Então assim, quem em casa está são hoje? Quem em casa hoje está limpo? Pode ser que esteja doendo para você que está aí ouvindo em casa, mas desculpa, você também muito provavelmente está adoecido com o celular na mão. Não consegue desgarrar do celular. É o tempo inteiro olhando as redes sociais, o tempo inteiro olhando conteúdos improdutivos ou viciado em joguinhos. Seja o joguinho do tigrinho ou seja um outro joguinho, mas tá jogando. Por quê? Porque isso está liberando dopamina para o seu cérebro. O seu corpo já está viciado naquela quantidade de dopamina. Então, quem é diferente de quem aqui? Vocês conseguem sacar que a gente é tudo igual? Olha que louco. E por isso que eu falo que vocês precisam de uma vez por todas não terem vergonha de ser dependente químico. Ser dependente químico não é vergonha. Dependência química é doença. Imagina se uma pessoa com câncer tivesse vergonha de falar que tem câncer. Imagina se uma pessoa com depressão ter vergonha de falar que é depressão. Ela vai conseguir resolver? Ela vai conseguir mostrar para o mundo quem ela é? Não. Então não tenha vergonha, cara. O anonimato é uma escolha, mas saiu lá fora, não tenha vergonha de se assumir. Quem eu sou? E o que eu estou fazendo para o quê? Tratar a minha doença. Só isso, cara. E isso é algo que fortaleceu muito a minha família na nossa caminhada. Porque a gente nunca teve vergonha de assumir a dependência química da nossa família. Nunca tivemos. O meu irmão nunca teve vergonha, velho, de falar que ele é dependente químico. Tá aqui, ó. Por quê? Porque o cara soube assumir quem ele é e mostrar para o mundo quem é o João. Um dependente químico que luta para sobreviver todos os dias. E por ele não ter vergonha e assumir quem exatamente ele é, ele está indo aí, ó, próximo de completar 29 anos limpo. Por quê? Perdeu a vergonha de falar quem eu sou. Então não perca, velho. Não tenha vergonha, velho. Assuma quem você é para o mundo, para você. A vida vai ficar mais fácil. A caminhada vai ficar muito mais fácil. A minha família nunca teve vergonha, cara. Minha mãe nunca escondeu quem era o meu irmão. Ela sempre assumiu. E ela sempre falou, eu não desisto dele. Eu vou até o fim. E tá aí, velho.
Quantas famílias aí, cheias de medinho? Ai, o que os outros vão falar? Ai, o que a minha irmã vai falar? O que a minha tia vai falar? Para com esse medo idiota de preconceito. Assuma quem é a sua família, assuma quem é você. Grite para o mundo quem é você. A sua vida vai ficar mais fácil. Você vai criar uma ruptura nesse pensamento pequeno, nesse pensamento de ignorância, de que se importar com o que os outros vão falar, do que os outros vão achar. Amém para o mundo, amém para os outros, cara. Força, amém, força. Ninguém tem nada a ver comigo, ninguém vai lá 24 horas estando comigo, enfrentando as minhas dificuldades. Ninguém está ali 24 horas comigo, também me parabenizando. As pessoas só querem criticar e julgar. Então, velho, toca o botãozinho do F pro mundo, velho, e assuma quem você é, tanto dependente químico como familiar. Para de ter medo do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar. Ressignifique isso na sua mente. E hoje a gente veio trazer aqui 5 hábitos, né, para começar essa mudança aí, que é importante, tá, gente? Para 2025 você fazer algo diferente na sua vida. Vai ali, arruma de novo ali. Que eu vou lá, você vai tocando? Tá, deixa eu... Eu tô vendo que tem mais gente que chegou aí depois da gente se apresentar. O Alex acabou de se apresentar aí. Eu me chamo a Letícia, tá? Para quem ainda não me conhece, todas as terças-feiras, né, 9 e 5 da manhã, a gente faz essa reunião voltada para desenvolvimento emocional. Hoje eu estou, né, atuando como coach na minha formação, mas eu não sou. Muitas vezes as pessoas se apegam a uma profissão que tem. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro. Isso não é você, isso é o que você está fazendo no momento atual. Então, quem eu sou? A Letícia. Eu, em primeiro lugar, eu sou uma filha amada do poder superior, para mim Deus, respeitando o que cada um acredita. Essa sou eu. Quando eu sei quem eu sou, quem é o meu pai, da onde eu venho, quando eu sei ou quando eu descobri a minha real identidade, eu não me importo mais com o que os outros pensam, com o que os outros acham. Quem é esses outros? Pessoas que estão totalmente bagunçadas emocionalmente, cada um com as suas feridas, e muitas vezes não estão buscando achar, né, como resolver isso. E aí é mais fácil apontar o dedo para aquele que fica mais visível, o adicto, que tem dentro de casa no dia a dia. É muito mais fácil, né, quando está bem nítido ali para todo mundo ver. O Alex sempre costuma dizer que o house que vocês que experimentaram, né, alguma substância ilícita, ou mesmo a lícita, mas que prejudicou a sua vida, é um house de menta mais forte, você faz careta. Agora a família está no house de morango, não faz tanta careta, não fica tão visível, mas está todo mundo de alguma forma com um house aí dentro de si. Alguns aparentam mais, outros não. Então, as nossas reuniões, a gente fala bem pouquinho sobre a dependência química, porque tem outros profissionais que tratam isso com vocês. As nossas reuniões, a gente trata sobre emoções, sentimento, pensamento. Você olhar para você e buscar entender quem é você, buscar entender o que está colocado na sua mente, como você é, ou pelo que você fez até hoje. Então, muita gente aqui ainda tem um pensamento de que é incapaz, de que é inútil, de que é burro, de que faz tudo errado, porque foram as pessoas que foram falando isso para você. Você cometeu alguns atos lá atrás que puderam, em algum momento, agir de alguma maneira que naquele momento poderia você ser um inútil em alguma situação? Sim, mas isso ficou lá atrás. Mas hoje, quem é você? Como você tem se enxergado hoje? É através do que os outros falam de você? Ou você tem buscado desenvolver uma identidade para você? De quem você quer ser a partir de hoje? De como você vai fazer a sua vida ser a partir de agora? Porque nós temos, né, o só por hoje.
O ontem já foi, não tem como eu voltar e arrumar. O amanhã eu ainda não cheguei nele, mas com o meu hoje eu posso cuidar dele com planejamento, que tem a ver com o que a gente passou para as famílias aqui. Talvez quem está pela primeira vez está, mas por que esses telefones aí estão, né? Aí a gente está ao vivo, a gente manda para as famílias de todos vocês na segunda-feira à noite um link para eles entrarem pelo Instagram, tanto do Gábata São Roque, como pelo Gábata SDE, que é o braço que a gente tem 5 anos aí que a gente cuida, que é Sistema de Desenvolvimento Emocional, onde a gente cuida com famílias, levando conhecimento, informação, e não só famílias de pessoas que estão aqui em tratamento. A gente já conseguiu ajudar famílias que o familiar dependente químico nunca passou por internação no Gábata, mas com o conhecimento que a gente tem, com as lives que a gente faz, com o que a gente vai entregando para as pessoas, eles vão conseguindo entender, abrir a mentalidade. Então tem muitas famílias que estão sofrendo muito emocionalmente por não assumirem que são codependentes, por não entenderem o que é a codependência, por não buscarem entender sobre a doença da dependência química, por acharem que é safadeza, sem vergonhice, mau caratismo. Isso é só o dependente químico, que só quem usa algum tipo de droga, que é assim, mau caráter, é irresponsável, nocebo, que não paga, é só quem faz uso de substância? O ser humano está desse jeito. Então o que a gente mostra aqui é, quando não sei olhar para mim, cuidar de mim, eu busco uma fuga. A fuga de quem está aqui hoje em tratamento, a maioria é ou a substância lícita ou ilícita. Mas e da família? Qual tem sido a fuga? A comida? A compra compulsiva? As redes sociais? Os joguinhos, como o Alex colocou aqui? A pornografia? O que tem sido a fuga por você não saber lidar com as suas emoções? A religiosidade demais? Porque ser espiritual é uma coisa, ser religioso é outra situação. E tem muitas famílias que estão religiosas demais, mas espiritual de menos, porque não busca entender a diferença. Acha que estar de manhã, de tarde, de noite, madrugada, dentro de um templo religioso, vai resolver o problema da vida, mas não busca conhecer como mudar o comportamento, a comunicação, a postura, o olhar. Quantos aqui que já buscaram se manter em pé, mas por um familiar, um amigo, a forma de olhar, a forma de comunicar, te traz gatilhos e te faz recair. Ah, mas a culpa é do outro? Não, mas é o outro que você tem que conviver no seu dia a dia, por não buscar conhecimento, não buscar desenvolvimento, acaba puxando gatilho para vocês. E a mesma coisa vocês aqui dentro. Por muitas vezes não saberem entender que o outro lá fora não está a fim de buscar conhecimento, mas o que você que está aqui dentro, que tem participado das reuniões, que tem buscado desenvolvimento, o que vocês têm buscado olhar e falar, peraí, quando eu voltar, se a minha mãe, se a minha esposa, se o meu pai, se o meu irmão, se as pessoas que eu convivo lá fora não quiserem ou não tiverem buscado conhecimento para lidar comigo e com a minha doença que eu tenho que lidar com ela todos os dias, como que eu vou fazer para me manter lá fora, na selva? Porque aqui vocês estão guardados, lá fora é a selva mesmo que vocês têm que enfrentar, com as comunicações, os olhares, o julgamento. Como vocês vão estar trabalhando nesse próximo ano aí, nesse comecinho de ano? Qual o planejamento que você tem para se comportar com uma reação, um olhar de uma pessoa, de um familiar, com a maneira de agir? Quer falar? Não. Eu não tenho criado expectativa nenhuma. Deu certo aí? Não, vai. Estou iniciando. Tá. Não quer aparecer imagem. Então, o que acontece? A gente precisa, ter esse olhar. Você falou que você não está criando expectativas nenhuma. Não, porque eu aprendi aqui dentro, eu acho, não seja expectativas. Mas, claro que nas minhas ligações, eu às vezes eu peço de uma forma plana, singela, sem muito, que eu não quero, não estou no direito, mas no sentido de cobrar lá de fora. Então, eu tenho vivido um dia de cada vez, literalmente, não estou falando isso por falar aqui, porque eu
hoje eu escrevo no papel, tanto a minha rede de apoio, primeiramente poder superior, e lá de fora. E assim o meu processo vai sendo feito. Aqui eu também participo do DNA, então onde me coloco em situação de partilhas, e o que eu escuto muito do próximo, não só vocês à frente, mas a nossa. O grupo em geral. O grupo em geral aqui me ajuda muito com as situações e as partilhas. Eu fico mais forte, menos vulnerável aos meus pensamentos, apesar de eu ter o tempo todo, às vezes o tempo todo não, hoje eu sou muito menos desde que cheguei aqui, viu? Oscilação e manipulação na minha cabeça. Porque às vezes vem ainda. É impressionante, mas eu tenho controlado isso. Mas não é só você, tá? Isso é o ser humano em geral. A gente está numa era, numa fase que a gente está com muita informação e a gente não está conseguindo fazer o filtro, né, de tanta coisa que vem na nossa mente no dia a dia. Henrique, você entende que você está numa clínica de tratamento? Entendo. Você olha isso aqui como uma clínica de tratamento? Eu me vejo doente, eu tenho uma doença. Tá. E eu vejo, ontem mesmo eu fui com o Renan aqui ontem à noite, o terapeuta, ele conversei e perguntou isso para mim. De autoaceitação e aceitação, que são duas palavras distintas, e a gente estava conversando sobre isso. E eu entendo isso hoje. Tá. Você está aqui numa clínica de tratamento, Ferdinand? Estou. Quem vê isso aqui diferente do que uma clínica de tratamento? Teles, isso aqui é o que mais, amigo? É o que, seu Irã? Seu Irã, nosso aluno mais velho aqui, não olha apenas isso aqui como uma clínica de tratamento. Olhe como uma escola, que lá fora você nunca pararia para estudar o que você estuda aqui dentro. Primeiramente, você mesmo. Então, quando você passar a olhar e falar, eu estou aqui porque eu estou numa escola para aprender a me conhecer, porque lá fora, a minha rotina, a minha correria, a minha vida cotidiana, eu não pararia para trazer essas reflexões que vêm à noite, esses insights. Quantas vezes lá fora a gente faz isso? Não faz. Não. Você precisa sair daquele meio, você precisa vir para um lugar como esse e passem a partir de hoje. A gente sempre fala isso. Não olhe isso como uma clínica, olhe isso como uma escola. Eu estou aqui para aprender aquilo que eu não aprendi lá fora para me fazer ter uma qualidade de vida melhor quando eu voltar. Porque isso aqui é passageiro. Isso aqui tem um tempo. Por mais que você está na primeira semana, nos primeiros dias, saiba, é só por hoje que você está aqui, mas daqui 30 dias, 40, 60, 90, 120, só por hoje vai ser o seu último dia e você vai sair. Então, na hora que a gente chegou aqui, o Furquinho falou quantos dias faltam para ele sair. Quer dizer, 3 meses? Fechou já? Vai fechar 4. Já fechou 3, está indo para o 4º mês. Quer dizer, quando entrou, também tinha um monte de barulho que ele não entendia, não se conhecia. Hoje ele já se conhece muito mais. E espero que tudo que ele aprendeu aqui, ele tenha ferramenta suficiente para quando sair lá fora, ele colocar em prática e manter a sobriedade. Mas se acontecer, como outros acontecem, sai 6 meses, 3 meses, 2 meses, recai, a família muitas vezes não vai deixar você ficar mais 1 mês, 2 meses recaído, vai pegar e vai mandar de volta, como já aconteceu com outros, porque a família sabe, não existe um trago seguro, uma dose segura, você nunca sabe a hora que vai te dar uma overdose, ou não, vou puxar essa carreira e eu vou conseguir ter outras melhores. Não, ela pode ser a última, se não chegar no final dela e te dar uma overdose, você morre. Quantos aqui já ouviram histórias como essa? Já passaram por situações como essa com outras pessoas, vivenciaram isso. Então isso pode estar todo mundo sujeito a acontecer. Então assim, a gente não tem uma segurança de dizer eu estou seguro. Então a gente precisa ter clareza sobre isso. Estou aqui para aprender, me conhecer, estou aqui numa escola. A gente mandou para as famílias de vocês o tema sobre 5 hábitos que a gente precisa analisar para 2025, tá? Para a gente conseguir aí manter uma sobriedade. Então, uma das coisas que é importante para quem gosta de marcar, anotar, e para as famílias também, como fica gravado, as famílias podem ver depois, pode transmitir para outras pessoas da família, porque é muito importante. Toda semana
eu recebo mensagem de um familiar, porque eu sempre mando para uma ou até duas pessoas da família, tá? Pelo canal da ouvidoria que eu cuido. Então, o que acontece? Normalmente vem uma esposa, olha, você poderia mandar o link para minha sogra, para minha cunhada, para o meu filho? Posso, coloco num outro número que é do Gálatas SDE e mando também. Quanto mais pessoas da família ver os conteúdos, conseguir participar, melhor. Então, assim, tem famílias que não participam. É uma porcentagem bem pequenininha que participam ao vivo. Tem famílias que não conseguem pelo horário, mas assistem à noite, final de semana, manda mensagem, olha, eu vi o conteúdo, eu aprendi isso, eu gostei daquilo. Então, você, como disse, você não tem direito de cobrar, mas vocês, como estão aqui em tratamento, vocês têm direito de comunicar à família que eles recebem toda semana um link e que, se é possível, eles buscarem assistir para entender um pouco mais. Porque tem muitas famílias que falam, olha, depois que eu passei a assistir o conteúdo de vocês, eu comecei a aprender e entender o que eu fazia de errado e que eu preciso mudar em mim para ajudar o meu marido, o meu filho, a pessoa que está aí em tratamento. Então tem pessoas que passam 3 internações aqui dentro e a família nunca assistiu, porque tem anos que a gente faz essas reuniões e transmite. Aí chega na 4ª, por alguma situação já de algum transtorno maior, aí a família começa a falar e eu falo, você assistiu? Você assiste? Ah, eu recebo, mas eu nunca cliquei, eu nunca vi. A pessoa já está 2 anos, vai e volta no ping-pong, como a gente fala, e tem famílias que nunca viram. Tem famílias que enquanto a pessoa está aqui dentro, a família está assistindo. A pessoa saiu, a família nunca mais assiste o conteúdo. Acha que já está bom. Então, é aquele detalhe. Só que eu também tenho raros casos, mas eu tenho famílias que quando o indivíduo sai daqui, o indivíduo faz questão de, junto com a família, assistir, manda nos comentários, manda no zap da gente, olha, eu assisti junto com a minha esposa, com a minha filha, nós vimos, nós aprendemos isso, foi legal. Reuniões e a pessoa está em sobriedade, 3 meses, 4 meses, e está indo. Mas eles estão buscando mudar as rotinas. Exatamente. Exatamente, é um processo longo. Fala, Paulo. Porque antes de eu vir para cá, eu já sempre assistia durante a sexta-feira. Sim. E tem gente que agora está assistindo também. Então, tem pessoas que acompanham, né? Que sai, volta, sua esposa, exatamente. Sem querer dar um nome da clínica ou escola e tal, assim, é uma nomenclatura, né? Só o nome. Mas eu falei, eu coloquei isso para psicóloga e terapeuta, que eu tenho mais liberdade aqui dentro, estou me sentindo mais liberto do que lá de fora. Então, assim, é o que a gente está falando, essa troca de experiências, e a gente perceber que aqui dentro a gente tem mais tempo para pensar. Sim. Lá a gente estava muito escravo. Então, eu cheguei nessa conclusão, eu estou com mais liberdade para voltar à minha sanidade mental, para me reorganizar as minhas ideias, para eu ter estrutura física nem tanto, mas mais mental e emocional, principalmente, porque minha cura aqui muito é emocional. Eu percebo isso no meu dia a dia lá de fora, quem eu sou aqui dentro, como eu me comporto, os dois, eu faço esse parâmetro comigo e peço ajuda aos dois para ver se também estão fazendo esse parâmetro corretamente. Eu posso me enganar, né? Eu posso me iludir achando que é uma coisa e não é, e é outra. Precisamos sempre buscar ajuda. A gente precisa fazer de 2025 ser um ano fora da média para a gente, porque na média ou abaixo dela a gente já vem, né, nos anos anteriores, e a gente precisa analisar como que eu posso fazer o meu ano ser fora da média, né? Aí tem um detalhe, onde você coloca o seu foco, é para lá que a sua energia vai expandir. Então, é começar a analisar onde eu estou colocando o meu foco, do que eu realmente quero, do que realmente é importante para a minha vida. Será que eu estou colocando foco suficiente para expandir, para fazer isso crescer, para fazer isso amadurecer? Ou será que eu estou colocando foco ainda nos meus erros, nas minhas coisas erradas? Claro, faz parte dos passos a reparação, sim. Mas em primeiro lugar, com quem que é a reparação que precisa ser feita? Comigo mesmo. Comigo mesmo. E se eu não olhar e eu parar e pensar, quais as reparações que eu tenho que fazer comigo? Em primeiro lugar, autoaceitação. Esse é dos 5 hábitos? Como? Esse é dos 5 hábitos? Ainda não. Calma aí que já a gente chega lá. Então assim, primeiro lugar, eu preciso olhar para mim e me aceitar. Olhar e marcar o que eu identifico que são pontos fracos em mim. E por que eu preciso saber? Porque se eu não tiver uma clareza de quais são os meus pontos fracos,
como eu vou poder desenvolvê-los? Como eu vou poder buscar a força ou o conhecimento para me ajudar no meu dia a dia? Então, eu preciso saber onde está sendo o meu foco. Durante o meu processo, 1 dia, 2 dias, 1 semana, 10 dias, 20 dias aqui dentro, o meu foco está sendo no que aqui? É em conversas paralelas de ativa, como acontece muito aí pelos corredores que a gente fica sabendo? O que você tem buscado? Quando você está num lugar desse, você deixa o foco expandir no assunto? Ou você se retira dali porque você não quer que esse foco expanda na sua mentalidade? Porque o que eu plantar na minha mente hoje é a colheita que eu vou ter no meu amanhã. Então tem muita coisa ainda plantada aqui dentro que eu vou ter que colher, que foi plantações ruins e negativas lá do meu passado. Mas eu preciso ter clareza hoje que eu preciso começar a plantar diferente, para colher coisas diferentes. Porque se eu continuar plantando a mesma situação, os mesmos comportamentos, as mesmas comunicações, as mesmas atitudes que eu tinha até o meu ontem, as minhas colheitas vão ser ruins e negativas. E o meu amanhã pode ser uma queda, uma recaída e uma internação de novo. Que seja aqui ou que seja em outra instituição. Mas qual vai ser a minha plantação diferente? O que eu vou colocar o foco para expandir diferente? Então, a gente precisa entender um pouquinho aí, deu? É isso aí. O sucesso e o fracasso. Alex, explica um pouquinho aí sobre o sucesso e fracasso para o pessoal. Essa parada aqui do sucesso e fracasso já é muito legal, porque cai dentro do que eu falei no começo. Lembra que pai e mãe erram com os filhos, cara? Então, o que é ensinado pra gente quando é criança? Ou você vai ser uma pessoa de sucesso, ou você vai ser uma pessoa fracassada. Não é isso? Sim, olha para você ver onde vem o erro da comunicação. Alguns, tá? Se você não estudar, você não vai ser ninguém, você vai ser um zero à esquerda. Quem já ouviu isso daqui? Na nossa época de escola. Entendeu? Se você não fazer isso, você vai ser um inútil. Ou, você é um moleque preguiçoso, você não gosta de fazer nada. Você só fica pelo canto, você só assiste TV. Olha quanta comunicação vem errado, cara, que vai ensinando o quê? A gente a entender que sucesso é diferente de fracasso, quando na verdade não é. Qualquer pessoa que atinge um sucesso, aonde que vem a base? Ela fracassou bastante. Ela passou pelo fracasso. O fracasso, o erro, ele é base. É como se quando você vai construir uma casa, você já pode subir as paredes e o telhado de cara. O que você precisa fazer? Uma base, uma estrutura. Entendeu? Para o quê? Para aquilo ficar bem posicionado, correto, a estruturação para suportar o sucesso, que é a casa pronta, que é a família vivendo feliz dentro daquela casa. Mas para isso, a parte mais importante é a base. E é o contrário que a gente deveria ensinar aos nossos filhos. Mostrar para eles que eles precisam sim errar, que eles precisam sim fracassar. Por quê? Porque o fracasso ele vem atrás de uma tentativa. O fracasso ele vem atrás de uma ousadia. O que eu preciso ensinar ao meu filho ou à minha filha é como ele ser ousado da maneira correta. Mas mostrar para ele que se tiver um erro, se ele fracassar, se ele conseguir um resultado na maneira que ele objetiva, no tempo que ele objetiva, está tudo bem, faz parte. Vamos analisar, vamos olhar o porquê que você errou, vamos buscar entender aonde não deu certo, para você de novo buscar o seu objetivo. E quando que teve isso na nossa infância com os nossos pais? Fala para mim, quando, Poli, você teve um pai sentar com você e explicar o que é sucesso e fracasso? Mostrar a você como lidar com o fracasso? Mostrou para você o quanto é importante o fracasso na sua vida? Aí, ele fez isso por mal? Não. Por falta de conhecimento, só isso. Ele foi o melhor pai que ele pode ser, dentro do que ele tinha de conhecimento. Agora, como que hoje você tem um pai e uma mãe, velho, com o celular o tempo inteiro na mão, velho, vendo besteira, vendo conteúdos improdutivos, velho?
Ao invés de estar buscando o quê? Conhecimento, cara. O celular, a internet é algo maravilhoso, é algo incrível, só que a gente está usando errado, velho. Pô, por que uma mãe sentada aí não pode gastar meia hora por dia e buscar entender sobre criação de filhos? Olha quanto conteúdo a gente tem hoje na internet, e cursos que podem ser feitos, treinamentos, mentorias sobre criação de filhos, para ajudar o filho ao quê? A lidar com suas emoções, para o quê? Lidar com seus fracassos. Por que a gente está aqui? Porque a gente não soube lidar com o fracasso, cara. Você, eu, ela, a gente não soube lidar com os nossos fracassos. E aí a gente não conseguiu o quê? Entender o porquê daquele fracasso e não conseguimos o quê? Criar uma nova rota, uma nova estratégia. Para o quê? Para driblar aquilo ali e alcançar o quê? O sucesso. E o que vai ser o sucesso? É a minha felicidade. Dentro daquilo que eu creio que seja importante para mim. Então, quantas pessoas hoje nós temos infelizes no trabalho? Por que a média hoje é de 78%, média mundial, pessoas trabalhando hoje dentro do quê? De uma vaga que seja por dinheiro e não pelo que gosta. 78% da população mundial, cara, trabalha por finança, velho, e não pelo que realmente gosta. Você tem noção do que é isso? Alguém tem noção do que é isso? Cara, é surreal. Vai fazer bem feito nessa 78%? Vai fazer bem feito o que está se fazendo? Não, ele está ali só pelo financeiro. Aí é você que está sentado aí, ou você em casa, perguntar: eu tenho feito o que eu gosto de verdade? Porque tem que falar assim: mas o que eu gosto não dá dinheiro. Peraí, como você tem feito? Será que você não está sendo remunerado com o que você realmente gosta? Ou será que você está tão apegado àquilo que você não gosta, mas é o garantido e você não quer fazer o diferente? Porque tem muita gente que está na zona de acomodação, né? Não quer sair daquela zona ali e está tudo certo. Então, cara, olha que louco isso, velho. Quanto é importante a gente ensinar os nossos filhos e nós, em primeiro lugar, aprender a lidar com os nossos fracassos. Para o quê? Para esses garotos, essas crianças, esses adolescentes, quando crescerem, se tornarem o quê? Cara, verdadeiros campeões, verdadeiros vencedores. Vão saber lidar com todos os tipos de fracasso na sua vida. Quem aqui gosta de futebol americano? Quem aqui já ouviu falar de futebol americano? Já, né? Quem aqui já ouviu falar de Tom Brady? Acho que a maioria é por causa da Gisele, né? Nós brasileiros conhecemos Tom Brady através da Gisele, né? Cara, o Tom Brady, velho, é um dos maiores quarterbacks do planeta nos últimos anos, né? Agora ele parou, 47 anos, mas é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos. E lá o que acontece? Quando o garoto está indo bem na escola e tal, entra naquela fase prestes a entrar para a faculdade, eles vão participar de esportes, né? E aí tem aqueles eventos que se chamam os drafts, né? Tipo campeonatos, onde os jovens vão lá, participam e os grandes olheiros das universidades ficam filmando para ver quem que eles vão catar e vão dar mais oportunidade. E o Tom Brady, cara, ele, bombando, 17 anos de idade, 18 anos, todo mundo de olho no cara, o cara foi participar do draft. Sabe em que lugar ele ficou? Na vaga número 199, cara. Um cara que era considerado ali, todo mundo de olho querendo, pensando que o cara ia ficar entre os 5 melhores dos drafts. Ele ficou em 199. Quer dizer, ele teve uma oportunidade de entrar numa faculdade lá, raspando, cara. Raspando. Olha que louco. Você acha que ele olhou aquilo como um fracasso? Sabendo o potencial que ele tinha? Todo mundo vindo em cima do cara, criando aquela expectativa gigante do cara ficar lá no final, na seletiva. Olha que louco isso. Mas teve quem olhou e falou: não, peraí, esse cara tem algo a mais. Qual motivo ele não conseguiu se desempenhar bem? Não sei, vamos ver, mas ele tem algo a mais. Aí temos um outro também, Aaron Rodgers. Aí, tá vendo? Esse vocês conhecem? Aí já não namorou a Gisele 20, aí ninguém conhece, tá vendo? O Aaron
ele é mais novo que o Tom, ele tem 41 anos, tá? E ele foi dispensado por diversas faculdades, universidades, cara, olha que louco. Ele passou acho que por umas 3, os caras dispensaram ele. Hoje, aos 41 anos, ele é tido como o maior quarterback da história do futebol americano. Pô, desculpa eu me emocionar, velho. Aí eu olho, cara, para um dependente químico que é tirado, que é tido como inútil, é tido como lixo, é tido como diversas coisas no olhar de várias pessoas adoecidas. E vejo um dependente químico montar isso daqui, cara, e se tornar o que se tornou. E aí eu peço para você refletir, cara, como que você está lidando com o seu fracasso? Como você está olhando para o espelho e está se enxergando, cara? Há 29 anos atrás, o meu irmão era só um lixo. Lixo! É o que as pessoas falavam. É um nóia. E hoje, olhando quantas vidas ele já salvou, o que ele construiu, incluindo a minha vida, cara, quem aqui não pode ser esse quarterback? Quem aqui não pode dar a volta por cima? Por que ficar aí fora, cara, perdendo tempo e continuando do mesmo jeito? Quem disse que você não pode dar a volta por cima? Quem disse que você não pode ser algo muito maior do que você foi até agora na sua vida? Essa doença só está servindo para mostrar quem você pode ser, velho. Cara, acorda para a vida, velho. Enxerga diferente. Ela está em você para mostrar quem você pode ser. Ela está em você para mostrar quem você pode, o que você pode construir na sua vida ainda, tendo orgulho de quem você é. Então, quando eu falo que nem o meu irmão e nem a minha família teve vergonha de assumir a dependência química, é um convite para você que está do outro lado, para você família. Por que não convidar mais famílias para assistir essas palestras e entender que isso daqui não é sobre dependência química, isso daqui é sobre inteligência emocional, é sobre gestão de emoções, é sobre capacitação do ser humano para lidar com o quê? Consigo mesmo e com os outros. Acorda para a vida. Se você está aí, por que você não está compartilhando ainda? Por que você não está dando um curtir? Por que você ainda não se inscreveu no canal? Por que você está guardando só para você isso? É muito louco, galera. É muito louco. Porque a gente está aqui no olho do furacão e eu sei, nos próximos 10 anos, o quanto vai aumentar, o quanto vai ser mais dificultoso essa nova leva de jovens que vem por aí. Eu sei porque está explodindo o número de jovens tendo que ser internado sem nem usar drogas. Mas por quê? Disfunções psicoemocionais. Olha que louco, não vai precisar nem chegar na droga. Só que tem um monte de pai e mãe sentadão lá na rede social, assistindo jornalzinho, novela e achando que está tudo certo. Que como ele foi criado lá em 1980 vai funcionar agora. E você que tem filho aí, cara, tem que agarrar e falar, não, eu vou ser diferente. Está na hora. Porque hoje você está tendo acesso a esse conteúdo aqui. A entender, velho, que o negócio vai ferver, que o chicote vai estralar ainda mais. Só que você precisa mudar hoje. Você precisa mudar hoje, não ninguém. Essa semana eu estava vendo uma matéria, cara, eu não lembro agora de cabeça o nome, tá? Da empresa, uma empresa automotiva na China, fabrica 30 mil carros por ano. Não é um número tão grande, 30 mil carros. Número de funcionários dentro da fábrica, 25. Tudo automatizado. Esses 25 é só para apertar botão. 30 mil carros por ano, 25 pessoas, tudo robotizado. E pai e mãe ainda moscando aí, dormindo, achando que está sendo um puta pai, uma puta mãe.
achando que sabe criar filho e não está buscando conhecimento para como preparar os filhos para os próximos 20 anos. 20 anos, hein? Não vai ser igual foi a nossa geração, os próximos 50. Vai ser 20, 15 no máximo. Para ter muita mudança aí, ele ficar chupando o dedo na mão. Então acorda para a vida, começa a olhar e entender que você pode ser uma melhor esposa, entender que você pode ser um melhor marido, entender que você pode ser sim uma melhor mãe. Não acha que você é aquela mãe fodalhástica, porque você não é. Desculpa, eu não sou, ela não é. A gente está aprendendo a evoluir. Então, se você está sentadinha aí achando que você é a Big Master, puta, desculpa, preciso falar a verdade. Você não é, por enquanto, você não está conseguindo ser metade da mulher que você pode ser. E você não está conseguindo ser metade do homem que você pode ser. Você pode muito mais, você tem capacidade. Só que você tem que começar a mudar seus hábitos. Vamos falar do primeiro aqui? Primeiro hábito para quem Primeiro quer hábito, marcar. galera, ó. Começando a reunião agora do hábito, tá, gente? A gente vai falar porque os hábitos são rápidos, tá bom? Mas, cara, Até agora é só um esquenta. Depois eu gostaria de a gente está virando debater sobre isso aí, dos pais aí em geral. Tá. E eu acho que muito pai foi muito eu. E eu queria Todos entender nós. melhor. Queria entender melhor. Tá. Isso, sabe? Vamos falar os hábitos, aí a gente finaliza por causa do horário, aí a gente conversa. Ó, hábito 1, cara, ele é importantíssimo, porque o que acontece? Qual que é o nosso grande erro? A gente já, por exemplo, ó, quem falha em planejar está fazendo o quê? Está falhando, o quê? Está planejando falhar. Então assim, ó, quando você não planeja a sua vida, automaticamente você já está planejando falhar com ela. Então, quanto você tem programado da sua vida para 2025? O que você já planejou? O que você já criou de metas e objetivos para conquistar esse ano? Para conquistar esse mês? Para conquistar no primeiro semestre? O que você fez? Você já sentou? Você já colocou no papel? Você já desenhou isso? Lembra que eu falo que tem que criar, já falei aqui nas outras reuniões, precisa criar um planejamento pós-tratamento. Tem que fazer. Independente de equipe, independente de família, você tem que fazer isso. O que você vai planejar para quando sair lá fora, você viver diferente? 99% não faz. Aí o que acontece? As famílias lá fora, tá nem azul, velho. Não estão também entendendo. Então não está planejando. Automaticamente já o quê? Já está planejando em falhar. Então é o seguinte, primeira coisa, crie um planejamento e organize todos os dias da sua vida, cara. As pessoas acordam e não têm um dia organizado, não sabem o que vai fazer no dia. Vai vivendo igual criança quando vai no parque de diversão. Quando chegar lá a gente vê o que faz. Vê o brinquedo que tem e vamos ver o que dá. É assim que as pessoas estão vivendo hoje, cara. Não cria um planejamento, velho. Não detalha como vai ser cada minuto do seu dia, velho. O dia tá fazendo assim, ó. Pô, quem aqui já passou das 40 primaveras? Levanta a mão aí. E aí? Já dobrou? Quantas primaveras você acha que você vai ter a mais ainda? 30? 10? 5? Você não sabe. E você vai continuar vivendo sem planejar, velho? Sem imaginar o que você quer fazer. Então, seu dia ele tem que ser organizado, ele tem que ser, cara, milimetrado ali, ó, contado nos milésimos, para o quê? Para ele ser um dia produtivo, cara, e organizado. Esse é o hábito 1. Hábito 2, esse é bom que esse você gosta. Esse é forte com a Letícia. A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Tudo que vocês estão aprendendo aqui é algo que talvez vocês consigam guardar 1% de tudo que vocês estão ouvindo. Só que muita coisa não vai voltar mais, a mentalidade não vai voltar mais para a forma que era antes de vocês entrarem nessa reunião. É como um paraquedas no ar, depois que ele abriu no ar, ele não vai fechar de novo. Então, o que você tem buscado, né, com relação à sua mentalidade aí, ao seu crescimento? Este hábito, ele traz para a gente o desenvolvimento das linguagens cerebrais.
desenvolve a sua comunicação, a sua visão, desenvolve também trabalha também o seu desenvolvimento socioemocional, como você está lidando com você e com os outros emocionalmente. Aí eu tenho algo aqui que é bem interessante, tá? Isso é uma estatística do IBGE, que as pessoas, quanto mais rica financeiramente, mais leitura e menos tela. E as pessoas, quanto mais pobre, mais tela e menos leitura. Não se sabe o que vem primeiro e o que vem depois. Se é porque literalmente a pessoa é mais pobre, lê menos, ou se ela lê menos porque é pobre. Ou se a pessoa mais rica tem mais tempo de ler, ou se ela lê e por isso se tornou mais rica. Não dá para diferenciar o que vem primeiro, o que vem primeiro. Só que uma coisa que é fato da estatística entendeu? Por exemplo, em casa, a gente tem 5 anos, né, Alex, que a gente está junto? Sim. 5 anos. O Alex é melhor de data do que eu nesse sentido, gente. É meio diferente a coisa. Quanto tempo que a gente não tem canal aberto? TV aberta? TV aberta? 5 anos. Desde o começo do relacionamento. A gente escolheu não ter. Não assistimos nada de nenhum canal. O que a gente tem na nossa TV é YouTube e Netflix. Só. A gente não vê nada. É até meio que desesperador quando a gente chega na casa da minha sogra, que aí os açougue, matou, roubou, estupou e fez isso, fez aquilo. Você fala, gente, o que você está absorvendo na sua mentalidade vendo um tipo de conteúdo desse? E a população mais baixa vê mais esse tipo de conteúdo. Menos livro na mão, menos leitura na mão. Então, eu não gosto do hábito de ler. Mas você precisa começar a achar algo que você goste de fazer. E aí, através disso, você vai buscar leituras que desenvolvam o seu querer aprender mais sobre isso. E você vai deixar a tela mais de lado. Então, quantas famílias aqui que passam quanto tempo com a tela com conteúdo errado? Tem telas e tem conteúdos bons na tela? Tem sim. Só que tem muita coisa desnecessária. Então, o livro, por exemplo, o livro do Amor Exigente. Tem muitas famílias que nunca ouviram falar o que é o amor exigente. Tem mais de 40 anos. Minha mãe fez. Outro detalhe, o livro da capa azul que a gente fala. O que tem ali dentro, para quem está aqui nessa reunião presente fisicamente, já viu? É só para o dependente químico? Não. Gente, o livro dos 12 Passos, se a família lesse aquele livro, a família melhoraria no mínimo 70% como ser humano, como indivíduo. E é um livro pequeno, não é um livro grande não. Rapidinho. O livro, não sei que papo foi, mas já há algum tempo atrás, um papo falou que todo mundo deveria participar dos 12 passos. Todo ser humano deveria participar dos 12 passos. Ela serve não só para quem usou algum tipo de substância, é para o ser humano, o indivíduo. Legal. A minha piada, eu não funcionou nada, mas sempre regrada nos 12 passos. A vida dela sempre funcionou perfeitamente. É dela, do irmão, através dela veio a funcionar também. Até de hoje. Legal, ó. Porque é um estilo de vida que você aprende a ter. Organização, tudo ali ensina, cara. Tudo. É muito bom. Vamos para o terceiro hábito? Terceiro hábito. A Letícia, ela gosta de ler o livro físico. Eu gosto mais do audiobook. Então, assim, que aí eu junto esse segundo hábito com o terceiro que eu vou explicar agora. Que o terceiro faz o quê? Redução de riscos de doenças crônicas, prevenção de mortalidade precoce, reduz estresse, reduz depressão, reduz ansiedade, melhora o humor, que é o quê? Uma atividade física moderada, ou melhor dizendo, caminhada. Cara, eu não gosto de correr, mas eu saio caminhar. E aí como é que eu faço? Fone de ouvido, e de vez de ouvir música eu vou ouvindo audiobook ou treinamento. Então quer dizer, eu já estou ali fazendo a minha caminhada que eu adoro, dura em torno de 1h30, mas se você fazer 30 minutos diariamente, está show, perfeito. Isso já vai trazer muitos benefícios para o corpo, né? E principalmente, gente, não é o físico, é o emocional, a mente. Aí deixa eu só falar um detalhe.
horas do dia de vocês têm? O Alex, com esse exercício que ele faz, ele tem 25,5. Como assim 25 horas e meia? Porque, não é um acordar mais cedo. Porque 1h30 que ele está caminhando, ele também está aproveitando para ouvir um livro. Então, se ele parasse 1h30 para ler um livro e gastasse mais 1h30 para a caminhada, juntando com as outras tarefas das 24, ele está fazendo duas coisas, usando o mesmo 1h30 para fazer duas coisas positivas ao mesmo tempo. Então, ele aumenta. Tem gente que fala assim: nossa, a vida do fulano parece que tem 30 horas. Ele faz coisas que parecem dar 35 horas por dia e nas minhas 24 horas eu não dou conta. Mas aquele que faz coisas que era para 30 horas ou mais, ele tem planejamento. Ele consegue colocar 2, 3 coisas no mesmo processo, ao invés de ficar ouvindo música que não vai te trazer benefício, você ouve uma palestra importante, você traz um aprendizado de mudança de comportamento. Então você faz a sua hora aumentar. Isso é conhecimento. Agora tem pessoas que, mas meu tempo eu acordo, já durmo e está naquela mesma rotina, sem um planejamento, que era o primeiro hábito ali, e aí vira aquela bola de neve, você não sabe nem onde começa, nem onde termina. A vida fica bem, medianinha. Exatamente. Entendeu? Então assim, eu sou apaixonado por fundo de quintal, exalta samba. Eu poderia na caminhada pôr o som e curtindo o meu samba e meu pagode, mas eu abro mão disso. Por quê? Porque eu preciso ganhar tempo. Entendeu? Aí a gente entra para o quarto hábito, que é o quê? Não se preocupe com a velocidade, mas sim com a consistência e o foco. O que seria esse hábito? Olha a importância de eu ter metas para serem realizadas. Olha a importância de eu ter organização. E esse quarto hábito é o quê? Eu ir revisando ela semanalmente. Eu estou cumprindo aquilo que eu me comprometi a executar para alcançar aquele objetivo? Então, por exemplo, quando a gente sai, a maioria, 98% das pessoas que saem do tratamento, sai lá para fora, não segue nada do que eu sugeri. No máximo, 1 ou 2 semanas, 1 mês. Depois já era, abandona. Aí o que acontece? Volta. A queda é certeira. Ó que louco, velho. Tá aqui, ó. Depois quem quiser ver, eu fiz sábado, não é isso? Eu estava uns 3 meses atrasado com isso. Já senti queda na minha produção. Sabadão tá aqui, ó. Meu cronograma semanal, tá? De o que eu vou gastar a cada hora do dia. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O outro papel não tá ali sábado e domingo. Aí outro cronograma determinando o que eu vou fazer em determinados horários que tá aqui. Ó que louco. Aí assim, não é brincadeira a organização. Por que a gente está vivendo resultados ruins na nossa vida? Por que a gente acha que nada acontece na nossa vida? Por que a gente acha que a gente não tem sorte? Por que a gente acha que a gente é pé frio? Porque a gente não está criando metas, não estamos criando um cronograma, um planejamento para o quê? Para a nossa vida. Dá espaço, não dá tempo para coisa mudar. Entendeu? E aí vamos lá. O Alex, ele investiu o quê? Umas 5 horas, né? 5 horas. Ele investiu 5 horas. Não é o final. Não, porque ele vai ter que ir revisando. Pode ser que ela mude daqui um mês, pode ser que alguma coisa que ele colocou alcance e aí tenha que ter mudança. Então você está sempre analisando, verificando, mas ele investiu 5 horas para olhar, mapear como que está sendo o dia, como que eu faço, o horário que eu acordo, qual que é as primeiras coisas do dia. Tem, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, tem 3 dias aí que é até às 9, até às 7h30, acordando às 5 da manhã. Até às 7h30 a mesma coisa, 3 dias da semana. Outros já mudam. Por quê? Porque o dia muda. Por exemplo, a nossa terça-feira, ela é uma terça-feira mais reduzida pra gente com outras coisas. Porque a gente faz a reunião aqui de manhã às 9, termina aqui, sai correndo para fazer na feminina no período da manhã, 2h10 começa na azul, para a turma de lá. A mesma reunião que a gente faz aqui, a gente faz nas outras, é o mesmo conteúdo, porque a gente passa para as famílias, só transmitimos essa aqui, mas as outras a gente vai na mesma abordagem que a gente estuda para falar com eles. Então quer dizer, na terça a gente passa o dia inteiro dentro do GABA.
Então já é um dia que a gente reduz as coisas que a gente faz dentro dos nossos projetos fora, tá? Mas assim, muda muita coisa dos outros dias? Não. Por quê? Porque são dias que a gente tem planejado e tem ali cronometrado o que tem que fazer. Eu peguei esse modelo que vocês estão falando agora com o meu sogro. Eu tenho visto ele sai da onde eu trabalhei, quando ele chega na casa dele, sempre é 8h30, 9 horas, ele pega 1 hora para programar o dia seguinte. Exatamente. No dia anterior, sobre o dele, programar o que você vai fazer no outro dia. Tem intercorrências, né, que acontece, mas eu acordar assim, eu tomo um banho gelado, aí eu venho para dentro de 5h30, volto pro quarto, gosto de assistir a notícia, já que às vezes eu não tenho o hábito de ler muito livro, a verdade é essa, mas aí depois eu já estou pronto pro meu café da manhã, para começar a minha rotina. Aí já pego, já me preocupo na capela às vezes, tal, que não é assim, depende de religião, mas ali é um lugar mais tranquilo. Então, já penso no pessoal, o meu dia aqui dentro, a da minha família lá de fora, né? E volta aqui para dentro da minha cabeça, programação aqui. Mas coloca isso no papel, tá? A probabilidade de a sua mente aceitar e ficar mais fácil de você fazer aumenta em 30% quando você anota, quando você vai para o papel. Então, é um hábito que é importante você colocar. Eu fiz assim, entendeu? Agora eu vou passar por uma planilha. Quando eu não consigo nas 5h30, eu vou mais tarde. Quando eu dormir bem, eu acompanho de quarto, alguma coisa, mas eu faço os meus objetivos do dia, eu tenho que fazer. Ontem eu não parei, eu nem vi segunda-feira passada. Vamos Mas, pro quinto lá? E aí a gente chega no quinto, que é o que, cara? É um fato fantástico, como a gente tem falado aqui agora, que é o que? Redes sociais e joguinhos. Família, deixa eu explicar novamente para vocês, né? Como está aí a dependência suas com a tecnologia, tá bom? Redes sociais e joguinhos atuam no nosso sistema dopaminérgico do vício, igualzinho às drogas. É a mesma coisa. Então, assim, olha a importância de a gente criar aí um cronograma, uma programação de como usar os celulares, como usar a tecnologia no nosso dia a dia. Cara, se vocês comecem a pesquisar agora, para vocês terem entendimento do que a gente está falando melhor. A gente só está pincelando aqui por causa do tempo. Mas vai e pesquise para vocês verem o tamanho do rombo que os jogos, as redes sociais estão fazendo na sua vida, para depois vocês entenderem melhor o que é um dependente químico. Porque ele está deixando o seu corpo, o seu cérebro altamente viciado. Isso é fato já, cara, comprovado cientificamente, através da neurociência. É tão poderoso quanto qualquer outra droga. O álcool, a cocaína, o crack, é a mesma coisa. Por exemplo, famílias que deixam crianças com celular, crianças de 5, 6 anos com celular a lá vão ter, está ensinando essa criança, né, já está preparando essa criança para meio que fumar uma pedrinha de crack. Porque o celular, por um tempo abusivo na mão dessa criança, libera a mesma dose, a mesma quantidade de dopamina que um adulto fumar uma pedra de crack. Aí lembrando um outro detalhe. Você já está treinando a criança para o quê? Porque ela vai crescer. Ela vai estar com esse vício. A gente sabe que é o vício do crack. Então o que acontece? Chega uma hora que as redes sociais não vai ser, a tela ali não vai ser suficiente para aquela criança, aquele adolescente. E ele vai querer algo a mais. Por quê? Porque a mente dele quer mais. Né? A mente dele não vai se saciar só com as redes sociais. Ele vai querer algo além. E aí alguém apresenta, né, a substância, né, ou a própria tela já mostra escancarado, porque na tela hoje não tem, né, hoje é um auto-engano os pais de criança de 5, 6, 7 anos de idade achar que não está na hora de falar sobre sexualidade, que não tem nada a ver com sexo, tá, gente? A sexualidade é outra coisa, que a gente fez uma aula que foi maravilhosa e vamos planejar para a gente trazer ela de novo aqui. O que é a sexualidade de um ser humano? Tem pais e mães
que acha que só pode falar sobre a sexualidade do indivíduo depois dos 13, 14, 15 anos. Mas deveria, desde o ventre, ter maneiras de você abordar sobre a importância da sexualidade na vida de uma pessoa. E tem crianças e adolescentes que sabem de coisas assim, que quando os pais vão querer falar, a criança, eu já sei disso, eu já vi isso, eu na internet, os pais falam, como assim? Os pais muitas vezes não buscam conhecimento, achando que o básico que eles sabem vai proteger. Só que aquela criança com a internet na mão, ela está tendo acesso a coisas, olha, vocês não têm noção e consciência. E eu falo disso com propriedade, porque eu faço uma pós voltada para esse assunto na infância, que tem coisas lá que eu olho e falo, nossa, não dá para acreditar. Gente adulto que busca conhecimento, não dá para entender como as crianças, que a mente deles estão muito mais aguçada, conseguem entrar e sair de certos conteúdos que os pais estão dormindo no ponto e não estão percebendo. Então, está na hora da gente começar a acordar para tudo isso. Anotou os hábitos? Deu certo? Vou te dar essa folhinha aqui de marcação do Alex, vou entregar para você. Gente, presta atenção, cara. Organize o seu dia, velho. Planeje a sua vida, cara. Porque senão você vai continuar nesse redemoinho, cara. De achar que não tem direção, de achar que não tem pra onde ir. Eu disse que achar que deixa Eu vou dar para ele, que é o único que eu tô vendo com caderno na mão. Se você quiser, depois, se ele for legalzinho, ele te empresta. Caderno sempre é bom na mão. E vocês têm caderno? Como é que tá aí? Tem caderno? Quem tem caderno para anotação? Não tem? Só usar o caderno e caneta aí. Tá guardando. Faz diferença, tá, galera? Fica tranquilo. Então, assim, O pedido foi gravado aqui. Desculpa aí, às vezes as emoções tomam um pouco a conta, mas é que assim, vocês não têm noção de quanto dói ver que as famílias estão despreparadas, geral. O quanto a gente não tem, a gente atende famílias de dependente químico, atendemos. A gente atende famílias de não dependentes químicos, de outros lugares do Brasil, atendemos. Está tudo igual. Todas com as mesmas dificuldades, todas com quase os mesmos problemas, cara. Disfunção na sua identidade. Pai e mãe sem saber qual é a sua real identidade, sem saber se posicionar da maneira correta com os filhos. E aí, cara, a bagunça tá crescendo. Beleza? Até porque a tecnologia está aí, e é isso que eu, conforme eu expliquei aqui hoje, os próximos 15, 20 anos vai virar do avesso. Vai ser muita mudança. Os últimos 30, gente, já mudou muito, mas muito mais do que os últimos 150, só para vocês terem ideia. Os últimos 30 anos de internet já foi uma mudança surreal comparado aos últimos 150 anos na sociedade. E os próximos 20 vai ser mais doido ainda. Então assim, se você está achando que você é uma big mãe, um big pai, repense. Busque ver, busque mais conhecimento. Você vai entender que falta muito ainda para você se tornar um grande pai e uma grande mãe. E isso vai vir aonde? Ao longo da jornada, ao longo do processo. Beleza? Fechou? Gente, gratidão às famílias. Espera aí que a gente vai fazer uma lista de presença aí para ver quem esteve conosco. Assinar o nome aí. De nada, deixa eu só fechar aqui, peraí.